Fala conectados, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão em casa? Mais um vídeo aí para a gente poder falar sobre a nossa iniciação científica, né? Falar sobre o nosso TCF aí de final do ano, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente já vai matar alguns tópicos daquilo lá do sumário, tá bom? A gente já dá uma adiantada aqui nos nossos trabalhos, ok? Então vamos lá, vamos para os nossos estudos. Meus queridos do nono A, nono B, nono C, estamos aqui novamente, tá bom? E aqui estou representando também professora Késia, tá? E professora Alessandra, nessa peleitada aqui com relação ao nosso TCF, né? Nossa pesquisa aí que a gente está fazendo, tá bom? Espero que vocês estejam fazendo, ok? Então, para a gente não demorar muito aqui, hoje a gente vai falar sobre como fazer a nossa introdução, tá bom? E aqui na introdução a gente já vai matar algumas coisas, como por exemplo a justificativa, tá certo? Aqui a gente também vai comentar sobre os nossos objetivos, ok? E eu acho que só. Então justificativa e objetivo já fica aqui nessa introdução. Galera, essa introdução aqui eu pesquisei alguns tipos de introdução que o pessoal está fazendo hoje, tá? E essa introdução aqui, esse modelo aqui é o que o pessoal está usando muito na faculdade para fazer os TCCs, tá? Fazer suas pesquisas. E aí eles estruturam dessa seguinte forma, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui como fazer essa introdução, ok? A primeira dica, e aí uma dica bem importante, deixa eu marcar aqui, essa dica bem importante aqui, ó, tá? A dica bem importante aqui. Olha só essa dica aqui. A sua introdução, ela tem que estar toda escrita e tem que obedecer essa questão dessa escrita na terceira pessoa, tá? Sempre escrita na terceira pessoa. Toda vez que você for usar o pronome, esse pronome tem que estar na terceira pessoa e os verbos que eles terão que estar escrito no passado, tá bom? Até porque quando a pessoa for ler isso aí, o trabalho já vai estar escrito, né? Então não adianta a gente tá fazendo, estamos fazendo isso, não. Estamos pesquisando assim, tudo no passado, tá certo? Escreva no passado. Então essa dica é importante, escrever sempre na terceira pessoa, os pronomes e sempre no tempo, os verbos no tempo passado, ok? Beleza. Depois que você fizer organizar isso aqui, tá? Obviamente o seu professor que vai estar coordenando vocês aí, tá? O professor convidado, o orientador, né? Professor orientador convidado, ele vai dizer a você como é que você deve iniciar, tá? A sua introdução, para você também não colocar assim, nós vamos fazer, não. Ele vai informar você direitinho como fazer isso aqui, tá certo? Então, primeiro ponto que vai estar lá na introdução. Primeiro ponto que vai estar na introdução, dentro da introdução, depois que você escrever alguma coisa aqui, um parágrafo, tá? Dois parágrafos de introdução, a gente vai fazer. Aí a gente já começa no próximo parágrafo, assim, deitado aqui, tá? Essa introdução, ela contém ali de 2 a 3 páginas, tá? Não se preocupe com isso aqui. Ela vai conter de 2 a 3 páginas. Não se preocupe com isso aqui, porque quando você começar a escrever sua introdução, pode ser até que ela passe disso aqui, tá? Pode ser até que ela passe disso aqui. Então vamos lá, a gente vai para a justificativa. Nessa justificativa, ela vai estar disposta aí entre 1 a 3 parágrafos, e com certeza a gente vai fazer esses 3 parágrafos aqui, tá? Vão ser esses 3 parágrafos. Por que a gente vai fazer esses 3 parágrafos? Porque esses pontos que eu coloquei aqui, a gente vai distribuir nesses 3 parágrafos, tá? Depois que eu terminar aqui, eu vou dizer a vocês quais são os parágrafos, tá bom? Então, a justificativa, vamos lá. Nessa justificativa, você
vai ter que mostrar, né, que o tema ele é bom, né? Agora só que através de argumentos, tá bom? Deixa eu enquadrar aqui, pronto. Aqui, primeiro ponto, você vai mostrar que o tema, ele é um tema bom, tá? Você vai argumentar com o leitor que esse tema é um tema bom e você vai convencer ele de que esse tema ele é relevante e que ele merece uma atenção, tá certo? Por exemplo, o ano passado, acho que foi na equipe de Bárbara, que falou sobre futebol feminino e tal. Então, praticamente você olha de longe assim o tema é, é, a mulher no universo dos esportes, do futebol, a atuação da. Então, querendo ou não traz muita atenção assim. Poxa, eu vou falar desse tema, eu vou ler esse tema, vou ler sobre esse tema por quê, né? Então, a não ser que você tenha uma aptidão para o esporte e uma curiosidade, você vai ler, né? Caso contrário, não. Então, o que foi que aconteceu? Eles tiveram que argumentar para que convencesse a gente. E no decorrer da apresentação, tá? Foi muito interessante o que eles apresentaram para a gente. Então, na escrita, aqui você vai ter que convencer o leitor de que o seu tema é um tema relevante, tá bom? Segundo ponto, você vai apresentar o tema em um parágrafo, ok? Então, em um parágrafo, ou no primeiro parágrafo, ou no segundo, já que você começa alguma coisa aqui, vai para o segundo parágrafo, você faz uma apresentação de tema aqui, tá? Você vai falar do seu tema. Como é que você vai apresentar o seu tema? E eu separei 3 pontos aqui para o qual você vai tentar se orientar para apresentar o seu tema. O primeiro ponto é informar o problema a ser resolvido. Você tá com seu tema, o seu título do trabalho, tá? O título do seu trabalho, o tema do seu trabalho, você vai apresentar ele, você vai informar qual é o problema a ser resolvido, né? Então, existe um problema a ser resolvido e esse problema tem que ser informado aqui nessa apresentação do seu tema. Você vai apresentar seu tema, meu tema é o tema tal, e apresenta tais problemas e pretendemos resolver esses problemas. O seu professor orientador ele vai dizer bem direitinho o que você vai falar aqui, vai escrever aqui, tá bom? Ele vai informar bem direitinho. Ainda aqui na apresentação do tema, você vai informar qual é o seu objetivo geral, tá? O objetivo central, né? E quais os objetivos específicos. Os específicos é basicamente aquilo da seguinte forma: o que você, alcançando o objetivo geral, quais outras coisas vêm agregado com isso, né? Que outras coisas você também alcança, tá bom? Então, basicamente isso aí, tá? Um terceiro ponto aqui é o seguinte: você vai informar também no seu texto, ok? Quem é que está ligado a esse tema que você está falando, né? Então, essa ligação, ela pode ser uma pessoa, um sujeito, tá? Ela pode ser uma população determinada, ou ela pode ser uma empresa. O problema é de uma pessoa só, o problema é de uma população, o problema é de uma empresa. Então, que tema você está se prendendo, tá? Essa pessoa, essa população, essa empresa tem que estar citada também aí na apresentação do seu tema, tá certo? Outra coisa, o que esse assunto causa para eles. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Eu tenho, na apresentação do meu tema, eu tenho um problema a ser resolvido, tá? Eu tenho a pessoa envolvida nesse problema a ser resolvido e o que esse problema causa a essas pessoas, né? Esse problema está causando o quê? Essa causa vai ser resolvida, né? Mas que causa é essa e o que ela está causando, entendeu? Então, basicamente isso. De acordo com o seu tema, você vai saber qual é o problema a ser resolvido, o que esse problema causa e quais pessoas esse problema vai estar atingindo, certo?
Então, basicamente, isso aqui vai ser em um parágrafo, tá bom? Deixa eu marcar aqui. Essa apresentação do tema, tá? Você vai obedecer esses objetivos aqui. Esse aqui, ó, quem é que tá ligado a esse problema e o que esse problema traz. Esses três pontos aqui, eles vão estar ligados, tá, a esse primeiro parágrafo, tá? A um parágrafo, aliás. Escreva isso em um parágrafo, tá bom? Num terceiro parágrafo, tá? Ou você pode até dividir. Isso aí, eu estou dizendo assim, é uma estrutura padrão, tá? Isso é flexível. De acordo com o seu professor orientador, você vai saber se isso aqui deve ser estendido ou separado em outros parágrafos, tá? Ou não, tá bom? Então, vamos para um outro parágrafo que vai ser o quê? Aqui. Como a pesquisa pode interferir em tudo isso aqui, tá certo? Então, como é que a pesquisa, deixa eu pegar aqui, como é que a pesquisa ela pode interferir em tudo isso, tá? Você vai falar isso também, sobre isso também. Poxa, você fez uma pesquisa, você pesquisou algumas coisas relacionadas ao seu tema, você sabe agora qual é o problema, o que aquele problema vai causar numa determinada pessoa, sujeito, população ou empresa. E aí, sua pesquisa, ela vai interferir em quê? Né? Diante de tudo isso, ela interfere em quê? Para que você possa convencer o seu leitor de que ela interfere em alguma coisa, tá? De que é justamente aqui onde a gente mostra também a relevância da pesquisa. Você precisa situar o leitor, tá? Deixar ele situado. Para você deixar ele situado, você vai mostrar alguns pontos que eu separei aqui, como por exemplo, primeiro ponto aqui, tá? Você pode mostrar fatos, tá? Fatos são acontecimentos com relação ao problema, né? Mostre fatos ao seu leitor. Você pode também convidar o leitor a uma reflexão. Segundo ponto, você pode convidar o seu leitor aí a uma reflexão, tá? Então, conte alguma história, algo que aconteceu, que é de alguém de perto, é de uma pessoa que você conhece, sabe? E traga ele a refletir isso aí, tá bom? Você pode também comentar sobre a repercussão do assunto. Esse assunto tem que repercussão? Uma repercussão é uma repercussão mundial, é nacional, é só na minha cidade, é na minha casa que acontece isso. Que repercussão é essa? Qual é o nível, qual é o grau dessa repercussão? Sabe? Então, poxa, quem está dando atenção a isso? Isso é algo que vários órgãos, estadual, municipal, federal, tá dando atenção, tá se preocupando com isso ou não. Então, isso é a questão da repercussão. Você pode citar também alguma notícia, tá? Se você citar alguma notícia, cite qual é a fonte da notícia, a data, a hora, cite tudo direitinho, tá bom? E você pode também mostrar estatísticas sobre o seu assunto que você está querendo, que você está apresentando, sobre o seu tema, sobre o seu título, tá? Então mostre estatística. Talvez desses 5 pontos que eu separei aqui, essa questão de estatística seja a que mais venha convencer, né, o seu leitor de como é que você pode interferir em tudo isso, tá? Também mostra ao seu leitor também a relevância do seu tema, tá bom? Então tente usar isso aí. Você pode usar mais de um, tá? Desde que não fique tão sobrecarregado, mas que possa ser argumento para poder convencer o seu leitor de que o seu tema vale a pena, tá certo? Pronto. No outro parágrafo, você vai falar agora sobre a sua hipótese, tá?
E aí a hipótese é aquela visão inicial sobre uma possível solução do problema, tá? É uma visão inicial sobre a possível solução do problema, tá bom? Então, você já sabe qual é o problema a ser resolvido, né? Você sabe que como é que esse problema, o que que ele causa às pessoas, à população, tal. É, e aí você vai mostrar, mesmo que no final do seu trabalho, tá? Essa hipótese, essa possível solução do problema seja totalmente diferente daquilo que você pensava, tá? Mas não tem problema, escreva essa solução do problema, tá? Escreva ela já aqui, mesmo que depois você venha reformular ela, não deixe isso em branco, tá bom? Então, reveja aí. Hipótese é justamente isso, é uma hipótese, tá? É algo hipotético, que não é de certeza, então escreva a hipótese, tá certo? E depois a gente tira as nossas conclusões finais, tá bom? Esse terceiro ponto aqui também, né, que já é um outro parágrafo também, você vai escrever sobre a prévia da conclusão. É outro ponto que, como não se terminou o trabalho ainda, tá? Como a gente não chegou ao final do trabalho, essa prévia dessa conclusão é algo também hipotético, né? Você vai deduzir aí o, o que, o que foi concluído, né? O que, que se alcançou nessa pesquisa, tá bom? Então, mesmo que o trabalho ele não esteja finalizado, tá? A nível de exercício aqui, para você praticar, faça a conclusão pensando como se já tivesse terminado, tá bom? Então, basicamente são esses três pontos, tá? Que eu quero falar para vocês. Só revisando bem rapidinho, essa introdução, você vai prestar atenção nessa dica, ela ser escrita na terceira pessoa, tá? Com os verbos no tempo passado, contendo de 2 ou 3 páginas, tá bom? Então, dentro dessa introdução, o que que vai estar? Vai estar incluso aí algumas palavras iniciais que o seu orientador vai ajudar você a fazer. Você vai começar a fazer a sua justificativa, tá bom? Nessa justificativa você vai mostrar que o seu tema ele é bom, tá? Através de argumentos você vai argumentar. Esses argumentos são esses pontos aqui abaixo que a gente está destrinchando, e você vai convencer o seu leitor de que seu tema ele é relevante, tá bom? Então você vai agora apresentar o seu tema, né, em um parágrafo. Como é que você apresenta seu tema? Informando o problema a ser resolvido, falando sobre o objetivo geral, né, o objetivo central, falando dos objetivos específicos. Você vai relatar também quem é que está ligado ao seu tema, ao seu título. Quem é a pessoa que está ligada? É um sujeito? É uma população? É uma empresa? Tá? Então você vai relatar isso aí também. Outra coisa, o que esse assunto que você está tratando, o que que ele causa, né, a esse sujeito, população ou empresa. Depois você vai falar sobre como é que a sua pesquisa ela pode interferir em tudo isso aí. Então você vai ter que convencer o leitor agora, você vai ter que conquistar o leitor agora com os seus argumentos, situando ele, deixando ele situado. Ó, veja só, deixa eu te mostrar esses fatos aqui. Ó, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso e isso, né? Pensa comigo aqui direitinho. Imagina que se isso fosse resolvido desta forma que a gente está apresentando, como seria melhor para a população. Então convida ele a uma reflexão, né? Fala ele da repercussão do assunto. Ó, cara, obviamente que você não vai usar cara, né? Você tem que ser bem informal. Você vai dizer, você vai informar lá no seu texto, ó, esse assunto é de nível, é uma repercussão mundial, o mundo todo está falando sobre isso, né? Ou o estado, ou o município. Então situa ele, fala da repercussão, que nível está tendo aí o tema que você quer falar, tá? E depois você pode também usar, citar algumas notícias, né, atuais que foram ditas ali. Quando você falar dessas notícias, relate também a fonte,
tá? Se possível a data, a hora, isso aí é muito importante, tá bom? Mostre também estatística. Aí mais uma vez, desses 5 pontos, talvez mostrar a estatística, né, seja o mais relevante desses argumentos, porque com base em estatística a gente não contesta, não consegue contestar nada, porque já foi provado, né, já foi testado e está ali os números, né, para te segurar aí, te dar essa base estatística para que você argumente com relação a isso. Então, aí depois você vai fazer a sua hipótese, que é uma visão geral, né, ou inicial sobre uma possível solução do problema. Por último, a prévia da conclusão, mesmo que o trabalho não esteja finalizado, faça a conclusão pensando como se já estivesse, tá bom? E aí isso vai ser como um exercício para você aqui. Vai ser como um exercício para você fazer aí a sua introdução, tá? Então, nessa introdução a gente já mata aí algumas coisas. Bom, pessoal, então, a nível de introdução, nós temos essa organização, tá? Tentem montar a estrutura do trabalho de vocês em cima disso aí. Peça ajuda ao seu professor orientador, tá? Vocês têm os professores da iniciação científica, que sou eu, no nono A. No nono B, você tem professora Késia. No nono C, professora Alessandra. São os professores de iniciação científica. Obviamente que a gente vai ajudar vocês, tá? Mas cada grupo procurou um professor orientador convidado, que aí esse professor ele vai te dar todo o suporte técnico, tá? Para te ajudar a destrinchar isso aqui. A base a gente já tem, e a partir dessa base vocês vão começar a trabalhar com o professor orientador de vocês, tá bom? Escrever um trabalho desse nível é difícil, tá? E ao mesmo tempo não é tão difícil assim, a partir do momento que você tira aquele tempinho para fazer cada parte do trabalho, ler, pesquisar, assistir vídeo, livros, tá? Conversar com pessoas, algumas equipes iam fazer trabalho de campo, pesquisa de campo, e aí por conta dessa situação que a gente está passando agora de isolamento social, alguns trabalhos de campo, né, algumas pesquisas de campo não estão podendo ser feitas, mas aí a gente espera que essa situação melhore e a gente volte para as nossas atividades presenciais e vocês vão aí a campo para poder fazer toda essa pesquisa, tá bom? Mas não deixem de fazer, inclusive, tá? Essa é a nossa terceira aula, tem mais uma aula para a gente falar sobre metodologia e conclusão, tá bom? Depois dessa quarta aula, a quinta aula vai ser, eu vou tentar montar com vocês a estrutura do trabalho no computador, tá? E aí, depois, no final dessa quinta aula, eu vou passar para vocês o exercício de vocês montarem já o seu trabalho para vocês poderem nos entregar, tá bom? Então fica ligadinho, não perde a aula, assiste o vídeo quantas vezes foram necessárias. Não esquece de apertar no like para eu saber quantas pessoas assistiram, quantos alunos assistiram essa aula de iniciação científica. Inclusive, se você assistiu já a aula 1 e a aula 2 e não deu like lá, não clicou, não gostei, vá lá, porque a gente precisa ter esse controle, tá bom? Mas para a gente finalizar hoje, eu espero que vocês se dediquem, eu espero que vocês possam dar o melhor de vocês, tá bom? E eu tenho certeza que a apresentação desse trabalho vai ser muito bom e a gente vai se surpreender, tá bom? Então até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e façam sua parte, tá? Não se aglomerando, né? Se higienizando. Fiquem em casa o máximo que puderem, tá bom? Saiam só para o necessário para a gente poder lutar aí contra esse vírus, tá bom? Valeu, tchauzinho.